Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Gostaria de compartilhar aqui uma palavra que, nossa, eu gosto, é uma palavra que eu gosto muito. Aliás, né, eu gosto muito da Bíblia em si, mas tem algumas palavras que elas pegam forte assim, né, no coração da gente, né? E essa palavra é uma palavra assim muito maravilhosa, né? Então para eu começar a entrar nessa palavra, eu quero dizer que Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele sempre nos ensinou que a gente devia ser imitador dele, né? Porque ele era imitador de Cristo, né? Então, assim, Paulo, ele sempre pregava isso, que a gente deveria imitar a Jesus, né? A gente deveria ser imitador de Cristo. E eu tenho buscado muito isso, né? Tem um louvor que fala, né? Eu quero conhecer Jesus. E me chama muita atenção, né? Esse louvor é muito lindo. E depois que ele fala que quer conhecer Jesus, ele fala assim, tem uma frase assim, e ser achado nele, né? Então alguém assim olhar para você e achar Jesus em você, né? E achar você em Jesus, nossa, é algo extraordinário. E desde que eu ouvi esse louvor, eu fiquei com isso na minha cabeça. E fiquei com esse propósito aí. É claro que eu tô muito longe de me parecer com Cristo, até porque eu tô lotada de falhas e pecados. Mas a graça, ela que me envolve, tem me ajudado muito. E eu tenho buscado muito me parecer com Cristo cada vez mais. E desde que eu me propus a isso, né? E desde que eu comecei a buscar isso em oração, minha vida virou de cabeça para baixo. Então o Senhor, ele me ensinou um bom tempo algumas coisas, e é como se agora ele falasse assim: agora eu quero ver você viver aquilo que eu te ensinei, né? Aquilo que você sempre gosta de falar e tal. E muitas vezes não é fácil, né? A gente se parecer com Jesus. Aliás, nenhuma vez, porque a nossa carne, ela grita demais. E Jesus, ele é revolucionário. Ele vem, o primeiro, assim, discurso, né, que Jesus, ele vem negue-se a si mesmo, ou seja, negue suas vontades, a sua carne, o seu direito de justiça, tudo engloba nesse negue-se a si mesmo. E eu sempre fui uma pessoa assim que a minha palavra sempre tinha que ser a última, né? Eu sempre tinha que ter razão naquilo que eu falava. Então o evangelho vem e me confronta o tempo todo com isso, né? Por isso que eu sempre falo, se você tá servindo um Deus que não te confronta, que te aceita do jeito que você né? Provavelmente você está no evangelho errado. Ah, mas Deus não aceita a gente do jeito que a gente é? Não, não aceita, né? Ele recebe a gente como a gente está, mas no meio do caminho ele vai nos modificando, ele vai nos transformando, porque na verdade esse é o maior milagre que Jesus pode fazer na nossa vida, é o da transformação. E transformação não é de fora, não é que eu vou ir para a igreja evangélica, eu vou usar um saião, um cabelão, não, é aquilo que está dentro, porque Jesus, ele se preocupa com o que está dentro de nós, porque aquilo que está dentro reflete para fora. A boca fala que o coração tá cheio. Isso diz, acho que é livro de Provérbios, se eu não me engano. Enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Jesus é lindo e maravilhoso. E eu aprendo muito com Jesus no capítulo de 1 João, né, no versículo 46 ao 50. Felipe encontra Natanael no meio do caminho e ele vai correndo e fala assim: olha, você não sabe, eu achei aquele que Moisés ele falava que havia de vir, aí, né, que seria o Messias. E fala, é Jesus de Nazaré, ele é filho de José. E na mesma hora, Natanael, ele fala assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade improvável, né? Era uma cidade onde não vinha nada bom. E de repente o Messias nascer ali, naquele lugar, né, onde não vinha nada bom. Então Natanael questiona, né, Felipe: você tá doido, cara, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Até parece, né? Ele quer dizer isso. Mas aí, neste momento, Felipe fala para ele, vem e vê, né? E aí, quando o Felipe fala isso, Jesus, ele viu Natanael e já veio ao encontro dele, né? E eu acho tão interessante isso que eu aprendo com Jesus, que quando Jesus, ele chega, né, que ele vem de encontro, a Natanael, ele já viu Natanael e já veio ter com ele, né? E aí
E Jesus fala para ele: eis aí um verdadeiro israelita, né? Daquele que não há dolo, ou seja, Jesus o elogia. Jesus fala: você é um verdadeiro crente, né, em Deus, porque Natanael, Jesus estava falando ali do caráter de Natanael, porque Natanael com certeza era um homem íntegro, com certeza era um cara que vivia de acordo com a lei, ele era um homem reto diante aos olhos de Deus, e Jesus já o recebe dessa forma. Jesus em nenhum momento questiona: você tá falando que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você não acredita no meu ministério, fazendo cara feia que nem a gente faz muitas vezes? Você não bota fé em mim, você não sei o que. Não, Jesus em nenhum momento. Jesus ali enalteceu, ele exaltou o caráter dele como servo de Deus, e Jesus ele falou isso. Então Jesus ele sempre tem essa percepção, né? É o que o Espírito Santo sempre trabalha comigo: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Jesus ele nunca vai olhar para você e vai falar assim: você é isso, você é aquilo, tudo de ruim. Não, ele vai sempre procurar exaltar aquilo que você tem, aquilo que você tem de bom, mesmo que você tenha defeitos. É claro, todos nós temos. Por isso que ele nos transforma, ele quer nos fazer cada vez mais parecido com eles, porque quando o homem pecou, né, lá em Gênesis, né, quando o homem pecou comendo lá da árvore, então aquilo, Deus ele havia criado o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então quando o homem come do fruto proibido, né, o que acontece? O homem ele perdeu essa semelhança com Deus, o pecado entrou e perdeu a semelhança, né, com Deus, a semelhança de Deus. E aí então Jesus ele vem para isso, para fazer a gente voltar a ser semelhante a Deus. Então a gente tem que ter uma vida ali reta diante de Deus, uma vida íntegra. E Jesus, ele fala isso de Natanael, ele pega e exalta ali aquela qualidade de Natanael, falando: você é um verdadeiro israelita e eu não tenho nada para falar sobre a sua vida, sabe? Eu vejo assim, essa forma de Jesus enxergar. Jesus em nenhum momento ele viu aquilo como negativo, né? Como aquela atitude de Natanael como negativa. Não, pelo contrário, ele ainda olhou Natanael e ainda elogiou Natanael pelo caráter dele como servo de Deus, né? E ali eles começam ali a desenvolver. Aí Natanael falou assim: da onde você me conhece? Ainda assim, Natanael ainda, né, mesmo Jesus ali querendo quebrar o gelo ali, Natanael falou assim: da onde você me conhece? Aí Jesus fala pra ele: eu te vi hoje ali debaixo da figueira. Aí ele pega e fala: opa, peraí. Aí ele fala assim: você é o verdadeiro, né, filho de Deus, né? Porque provavelmente Natanael debaixo da figueira estava sozinho, né? Com certeza ele estava sozinho. Talvez até num momento de oração, porque não, nós não sabemos, a Bíblia não relata isso, mas a gente supõe isso, porque com certeza naquele lugar não tinha como não tinha ninguém, né? Não tinha como alguém ter visto Natanael naquele lugar, mas Deus o viu aonde ninguém viu. E aí eu aprendo também, né, que o Senhor ele nos conhece, mesmo que a gente vá a algum lugar e fale assim: aqui ninguém vai me ver, né? Aqui não tem problema, não sei o que, mas o Senhor está, né? Como o salmista fala: se eu for pro mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Se eu subir ao céu, o Senhor vai estar lá. Então não tem para onde correr. Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares. Então o que é ensinamento, né, que eu queria, né, compartilhar com vocês? Que a gente venha ter esse olhar de Jesus, né? E às vezes a gente fala sobre crítica. O Espírito Santo estava falando comigo essa semana sobre receber crítica. Às vezes a gente não aceita receber uma crítica, mas como isso? Não, isso que não sei o quê. Mas muitas vezes as críticas, elas têm fundamento, sabe? Se a gente a gente precisa ser maduro, ter maturidade, né, emocional, é o que eu tenho buscado muito também nesses últimos dias, porque a gente precisa, né, escutar. É claro que tem pessoas que querem nos humilhar, que quer nos destruir com seus comentários, mas há críticas que a gente deve, assim, parar para pensar: poxa vida, se alguém tá falando isso, provavelmente eu tô errando em alguma coisa, né? Chegou uma companhia aqui pra mim, a minha filhotinha mais nova, a bebezinha Mel.
Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar para analisar. Eu já vi várias coisas assim, não aceite críticas de quem nunca construiu nada, uma frase, algo desse tipo. Mas a gente precisa ter maturidade, porque a gente tem um ego muito inflamado. E às vezes Deus usa, às vezes a pessoa com menos sabedoria, às vezes aquela pessoa que nunca construiu nada mesmo, que vai te alertar sobre algumas falhas que você está tendo. E você precisa ter maturidade suficiente para poder aceitar isso, né? E se aquilo não compete a você, se a pessoa falou aquilo de uma forma bruta e aquilo, sei lá, não condiz com a sua vida e tal, você entra no ouvido e solta pelo outro, sem guardar mágoa, nada, a vida que segue, erga a cabeça e vai pra frente, vai pra cima, tá certo? Então que a gente vai aprender com Jesus, eu acho essa palavra muito linda, sempre que eu posso, assim, eu vejo ela e eu falo, Jesus, cara, o Senhor é demais, eu não entendo, como que o Senhor falou alguma coisa boa de Natanael ali, sabe? Poxa, ele quis desdenhar, ele quis falar da onde o Senhor veio, que Nazaré não prestava pra nada. E você ainda falou, né? O Senhor ainda foi lá e chegou nele e ainda falou. Mas você é um verdadeiro israelita. Poxa, o Senhor ainda elogiou ele. O Senhor é demais. Será que a gente consegue se parecer com Jesus dessa forma? Será que a gente consegue chegar nesse nível de alguém vir, né, com uma pedra assim pra cima de nós, né, nos atacar e a gente fazer um elogio, sabe? E agradar, e aquela, sei lá, e ser uma luz na vida daquela pessoa, né? Será que a gente consegue? É difícil, minha gente, é difícil, porém é necessário, né? Nós não podemos perder aquilo que Cristo, ele conquistou, né, para nós na cruz. Então tem coisas que a gente precisa ouvir, sim, para amadurecer. Talvez coisas que vão doer, mas vai passar. O Senhor, ele faz a ferida, mas ele mesmo cura. É assim que diz a Bíblia. Tá legal? Então você fica com essa palavra que, olha, essa palavra é top mesmo. Eu senti vontade de gravar esse vídeo porque Deus é muito lindo. Um beijo no seu coração, que você tenha aí um final de semaninha, restinho de final de semana abençoado, e que essa semana seja a semana do teu milagre, em nome de Jesus. Tô muito feliz, porque toda vez que eu leio essa palavra, eu olho assim, esperança para mim, Jesus, o Senhor acha uma coisa, uma graça em mim, o Senhor acha alguma coisa boa em mim, Talvez pro mundo não, mas pra Jesus com certeza, é o que importa. Um beijo no teu coração, fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima.